vamos gravar isso aí e vamos que vamos, né? Qualquer dúvida pode chamar, pode falar, vamos perguntar. Então, o primeiro assunto que mais cai, nós vimos aí, é a ondulatória, que é a habilidade 1. Professor, o que é a habilidade 1? A habilidade 1 é reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os o seu uso em diferentes contextos. Como assim, professor? O que a ondulatória trabalha? Trabalha com som, com ondas, né? Vai trabalhar com ondas, vai trabalhar com a ideia dos fenômenos ondulatórios. Hoje, essa transmissão aqui, querendo ou não, é um fenômeno ondulatório, tá? Vamos chamar a atenção aí de algumas coisinhas. Eu vou ser bem sucinto nisso aqui, bem rapidinho. Fenômenos ondulatórios. Se é fenômeno, eu tenho que entender. Reflexão. O que é reflexão? Bate e volta. Então, quer dizer que isso vai acontecer mais com a luz, tá? A luz, o som também pode fazer isso, mas a luz ela vai bater e voltar. Não esqueça de lembrar que para calcular a velocidade da luz, a velocidade de uma onda é o comprimento vezes sua frequência, tá? O comprimento vezes sua frequência. Então, reflexão é o bate e volta. Refração. O que é a nossa refração? A nossa refração vai ser qual? Refração vai ser o quê? O bate e entra. É quanto a luz passa de um meio para o outro. Não esqueça disso, ó. A luz passando de um meio para o outro, tá? A luz, o som do mesmo jeito, gente. Luz é uma onda o quê? Eletromagnética. O som é uma onda o quê? Mecânica. Por isso que às vezes você vai se confundir óptica ou ondas. Eu estou falando de ondas, tá? E dou muito exemplo da luz, porque a luz é uma onda eletromagnética. Então, bate e entra. Lembrando, não esqueça, velocidade, depois você pode, eu já enviei esse arquivo aí, essa aulinha aí, para vocês, tá? O outro assunto é qual? A nossa, o quê? Difração. Difração é interessante que isso não acontece com a luz, né? O contorno de obstáculo. A difração só vai ocorrer com as ondas mecânicas, tá? As ondas mecânicas, que ela vai contornar isso aí, basicamente. Por exemplo, se você dá um grito aí onde você estiver, sua mãe vai te ouvir. Quer dizer, ela pode estar em outro ambiente, o som contornou a parede, tá? Isso é a difração. E o quarto fenômeno é a interferência. O que é interferência? É o encontro ou as subposições de onda. Bastante interessante isso. Gente, quando uma onda interfere na outra, ela pode ser construtiva e destrutiva, tá? Construtiva e destrutiva. Construtiva, duas ou mais ondas apresentam a mesma fase. A fase, ela está voltada para cima. A fase é aquela voltinha, gente. Quando eu falo fase, eu estou falando daquela voltinha. E a destrutiva são fases diferentes. A barriguinha, uma está para cima e outra está para baixo, tá? Então vamos ver aí uma questão em relação a isso aí. Vamos voltar aqui. Questão de número 1. Olha a nossa questão de número 1. Eu não peguei questões antigas do Enem, eu peguei questões que capacitam a habilidade, de acordo com a habilidade, tá? Essa aí caiu no EPSCS. Opa! AMA é o concurso das Forças Armadas, e aí tem essa situação aí. Vamos ver? Professor, quando for resolver as questões, o que fazer? Vá no comando da questão. Qual é o comando da questão? Vamos ver? Lá embaixo, um motor que impulsiona as águas da piscina
geram ondas periódicas. Então, ele está falando de ondas o quê? Periódicas. Com base nessas informações e desconsiderando as forças dissipativas na piscina de onda, é possível concluir que a onda se propaga com uma velocidade de... Então, eu vou travar aqui, gente, para escrever na minha tela aqui. Então, olha lá, eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês. Tá legal aí? Todo mundo vendo bem, né? Então lá, ó. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Na minha tela. Vamos lá, escrever na tela, meu parceiro. Então, olha aí o que ele está pedindo. Ele pediu que o motor que impulsiona as águas da piscina geram ondas periódicas. Com base nessas informações e desconsiderando as forças dissipativas na piscina de onda, é possível concluir que a onda se propaga com uma velocidade de... Então, lá, ó, a pergunta é qual é a velocidade dessa onda. Beleza? Se a pergunta é qual a velocidade dessa onda, então eu vou precisar ler o texto todo, porque eu preciso tirar minhas informações. Uma das atrações mais frequentadas em um parque aquático é a piscina de ondas. O desenho abaixo representa o perfil de uma onda que se propaga na superfície da água da piscina em um dado instante. Um rapaz observa de fora da piscina o movimento de seu amigo, que se encontra em uma boia sobre a água e nota que durante a passagem da onda, a boia oscila para cima e para baixo, e que a cada 8 segundos, período 8 segundos, é possível concluir que a onda se propaga com velocidade. Mas espera aí, professor, o que eu tenho que lembrar? Velocidade da onda é igual ao comprimento da onda vezes sua frequência. Certo. Ele não deu frequência, ele deu período. Eu sei que período, ou melhor, eu vou fazer o contrário. Eu sei que frequência é o inverso do período. Então, juntando isso, eu tenho velocidade, é o comprimento de onda, dividido pelo período. Então, falta achar o quê? Para me calcular a minha velocidade, se eu tenho um período. Falta achar o comprimento. Não é isso, gente? Falta achar o comprimento. E aí, qual é o comprimento? Aonde que eu vou achar esse comprimento? Vamos lá, galera. Aonde que eu acho esse comprimento? Me fala aí. Ana Luísa, Arthur, Kísia, aonde que eu acho o meu comprimento? No gráfico. No gráfico, muito bem. Alguém sabe qual é o valor? Qual é o valor? Qual é o valor do meu comprimento? E aí? E aí? Vamos lá. Por definição, fala-se o seguinte: o comprimento é a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Certo? Crista da onda é o lugar mais alto. Tá bom? O vale é o lugar mais baixo. Então, só de olhar lá no meu gráfico, aqui é uma crista, aqui é uma crista e aqui é uma crista. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, Sim. qual é o meu comprimento de onda? O comprimento de onda é de uma crista a outra. Isso vai dar quanto de comprimento de onda, gente? 4 metros. Certo? A distância de uma crista a outra é o meu comprimento de onda. Então, resolvendo a questão, eu tenho velocidade é igual a 4 dividido por 8. Simplificando, isso é 1/2, que é igual a 0,5. O quê? Metros por segundo.
metros por segundo. Nossa letra qual, gente? Pode ser a letra D? Nossa letra D. Alguém com dificuldade em relação a isso? Me fale aí. Galerinha, um problema. Qual é o problema? Aqui ficou fácil que veio duas cristas. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma onda assim, ó. Uma onda que ela só fez isso aqui, ó. E que isso, um pouquinho metros. E que isso equivale a 2 metros. Pergunto, qual é o comprimento de onda? E aí, eu tenho uma onda, nesse exemplo aí, Ele seria só metade de um comprimento de onda, porque não é todo. justamente, aí qual seria o comprimento da minha onda? Se eu perguntasse, Um qual seria o comprimento desta onda? seria um. Opa, pensa. Pensa. O comprimento de onda é a nível de conceitual é a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos, certo? E aí, qual que seria isso aqui? Na verdade, se eu continuasse a repetir essa onda não ia fazer isso? Iria ou não iria? Se eu continuasse, se fosse um movimento periódico, essa onda começaria aqui. Na verdade, isso aqui é o quê? É a metade de um comprimento. Então, o comprimento, se a metade vale 2, isso quer dizer que o comprimento total seria quanto? 4 metros também. Tudo bem, gente? Então, é quando ela começa a se repetir. É quando o movimento começa a se repetir. Alguma dúvida em relação a isso? E aí? Tranquilo? Pessoal, vamos lá. Tudo tranquilo? Tranquilo. Sim. Beleza. Então vamos lá. Vamos continuar aí. Deixa eu tirar isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Para não continuar nesse mesmo tema, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu puxar aqui. Eu vou lá para o tema eletricidade, certo? Que é a segunda habilidade mais cobrada. E depois nós vamos voltando aí. A segunda habilidade mais cobrada, a habilidade 5. O que é a habilidade 5? Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso do cotidiano. Aí na sua casa tem chuveiro elétrico? Tem. Na sua casa tem o que? Ar-condicionado? Tem. Na sua casa tem computador? Tem. Na sua casa tem ferro elétrico? Tem, gente, aí na sua casa? Na minha tem não. Ferro elétrico. Na sua casa tem. Deixa eu ver o que não tem na sua casa. Para as meninas, na sua casa tem chapinha? Tem? Tem ou não? E aí? Então, galera, Tem. tem ferro elétrico? Aqui em casa tem não. Tem. Aqui na minha casa tem não. Ferro elétrico não. Não precisa disso não, né? Na sua casa, vamos ver se você conhece isso que eu vou falar. Esticou, tá novo. Justamente, né? Vamos ver se você reconhece o que eu vou falar. Na sua casa tem, vamos ver, o que eu... Lâmpada? Tem, né? Então,
Por que que esse assunto é um dos mais cobrados, gente? Porque é o consumo de energia. Um dos grandes problemas nosso é o consumo de energia elétrica aí. Então ele vai falar em dimensionar e tudo aí. Como que cai isso aí, professor? Simples. Vai cair aí, ó. Eletrodinâmica. A parte de eletrodinâmica, né? Vocês amam eletrodinâmica, não é isso? Então, a bateria. O que é uma bateria? Gera energia elétrica. Ela vai ter uma plaquinha negativa e uma plaquinha positiva. Lembre que o negativo é o menor e o positivo o maior. Tem o que mais lá, ó? Tem um resistor. O que é um resistor? É o aquecimento, né? Elemento que transforma energia elétrica em energia térmica. Eu tenho as duas leis aí, ó. A primeira lei de Ohm, que o é igual, a tensão é igual à resistência vezes a corrente, e a segunda lei de Ohm, que fala da espessura do fio. Gente, essa segunda lei de Ohm não é muito comum cair nas provas não, tá? Mas caso caia, lembre que o raio e o resistor é inversamente proporcional ao quadrado. O raio da espessura do fio é inversamente proporcional ao quadrado. Temos aí a potência elétrica, certo? Que é o consumo de energia. Quando falar de potência elétrica, eu vou falar da rapidez que consome energia. Então, equipamentos que mais consomem energia são equipamentos que possuem maior potência, certo? Não esqueça disso. Equipamentos que mais consomem energia são equipamentos que têm maior potência. Lógico, para o consumo de energia, o que leva em consideração a potência, o tempo de uso, né? A quantidade, não esqueça. As relações aí. E aí tem a coisinha legal, ó. Associação de resistores, ou conhecido como circuitos elétricos. Então, eu tenho dois tipos de associação. Um em série, que é a mesma corrente. E aí, o que, que você faz com os valores da resistência? Soma, tá? Você vai somar os valores dessas resistências, certo? Você vai ter paralelo. O que, que vai ser o nosso paralelo? Associação em paralelo tem a mesma tensão, e aí as tensões são iguais, tá? Você soma as correntes. E para calcular a resistência equivalente, você soma o inverso das correntes, ou das resistências. Das correntes, não. O inverso das resistências. E aí, nós temos a corrente elétrica, que é a movimentação ordenada dos elétrons, né? Dos portadores de carga que eu coloquei aí, mas são os elétrons livres, certo? Que calcula aí. E aí nós temos os medidores elétricos, que o amperímetro que mede a corrente elétrica e o voltímetro que mede a DDP. Deu uma cortadinha aí por causa da... na hora de formatar aqui. Mas não esqueça, amperímetro mede corrente elétrica e voltímetro mede a DDP. Então vamos lá. Vamos lá para a nossa primeira questãozinha aí de eletricidade. Olha aí, né? Uma questão bastante interessante. Ela tem um peguinha. Ela aí, pessoal de medicina também trabalha com isso. E vamos ver ela aí, tá? Deixa eu travar aqui. Eu vou travar aqui para gente marcar ela aí bonitinha. Escrever bonitinha nela aí. Então vamos lá. Como resolver questões? Primeiro, vá no comando da questão. Considere o exposto que a corrente flui apenas pelo tecido mencionado. Desculpa aí. Calcule a corrente elétrica total. Olha lá a pergunta.
Você ir no comando, você já vai direto e quer saber o I total. O I que passa aí. Então, a corrente elétrica. Tá bom. Mas eu preciso ver em qual circuito que vai passar isso aí. Então, vamos ler a questão. O FG Goiás 2010, modificada. Na figura, são apresentadas as resistências elétricas em ohms do tecido conjuntivo de cada região do corpo humano. Uma pessoa descalça apoia sobre os dois pés na terra, toca acidentalmente com uma das mãos a um cabo elétrico de 220 volts em relação à terra. Então, calma aí. Aqui na terra, o potencial é 0. Aqui na mão, a tensão é quanto? 220 volts. Já está ficando claro. Então, se a Terra é 220, é 0 na Terra e na mão é 220 volts, então a diferença é quanto? 220 volts. Só que aqui ocorre um problema, gente. Ele falou e deixou claro que está com quem? Com os dois pés na terra. Então, se está com os dois pés na terra, aqui eu tenho um circuito. Concordam comigo que eu tenho um circuito aqui? E esse circuito vai estar em paralelo com o outro. Então, reesquematizando, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter um circuito aqui, que é uma perna, outro circuito aqui, que é outra perna, e aqui é o restante. O tronco com a mão. Então, comigo, me ajude aí. Eu quero que vocês façam essa soma aqui para mim. Quanto dá isso aqui? Rapidão. Vai dar quanto? 0, 0, 0, 5 com 4, 9, 9, 10, 11. Foi 1. 1 mais 1, 2, mais 3. 510. Concorda comigo que isso é 510? Sim ou não? Vamos melhorar isso aqui, ficar mais bonitinho. É ou não é 510? Sim. 510. É 510. Então a outra perna também vai ser quanto? 510 ohms. Agora, eu também vou ter que fazer a soma disso aqui, ó. Por que a soma, professor? Por que o senhor fez a soma? Porque não é em série, gente, não é a mesma corrente? Então, a soma agora. Então, vamos lá. 3 mais 0 mais 0 mais 0, 3. Não foi ninguém. 1 mais 0 mais 1, 2 mais 7, 9 mais 0, 9. Foi ninguém. 0 mais 1, 1, 2, 4, 7. Ok, gente? Confere aí. Vou apagar e colocar de outra cor. Olha, confere aí para mim se foi 793. Apagar. Sim ou não? Sim ou não? De novo, quer que confere? Soma aí. Lembre que lá você não tem calculadora. 993? 900. Vamos lá. 3 mais 0 mais 0 mais 0 mais 3. 1 mais 0 mais 1, 2 mais 7, 9. Não é isso? 900. É mesmo. 1 mais 1 mais 2, 4 mais 5, 9. É 9. 993. Beleza? Então agora, o que eu preciso saber? Gente, já montei a questão. Já está aí tudo. Lembre de uma coisa, toda associação em paralelo. Toda associação em paralelo. Quando são valores iguais, basta pegar o valor e dividir pela quantidade, que são quantas, gente? 2, não é isso? 2 de 510. Isso vai me dar quanto? 510 dividido por 2, olha a conta que eu faço.
500 dividido por 2, 250. Então, vai dar 255. Concorda comigo? O que eu faço? 10 dividido por 2, 5. 500 dividido por 2, 250. 255 é 510. Soma os dois. Somando os dois, eu tenho a resistência equivalente igual a quem? 5 com 3, 8. 9 com 5, 14, vai 1. 9, 10, 11, 12 ohms. Então, agora lá, ó. Tá certo aí minha conta? Confere minha conta, galera. Beleza? Então, vamos lá. U é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Tudo bem? Então, vamos calcular. Quem é o meu U? Minha tensão, 220. Quem é a minha resistência? 1248. Tá certo isso aí? Deixa eu conferir aqui nas minhas anotações. 1248, certinho, vezes I. E então é quanto? 220 dividido por 1248. E aí? Eu vou fazer essa divisão lá, gente? Eu vou chegar e fazer essa divisão lá? O que vocês acham? Vou perder esse tempo fazendo essa divisão lá? Ou não? Essa divisão vai dar quanto? 0,1760. Gabarito, nossa letra C. Um macete que eu faria aí, eu faria uma regra, um arredondamentozinho, tá? Eu faria esse arredondamento para a gente pensar assim. Eu faria aqui como lá em cima 220, eu colocaria aqui embaixo como 1260, que daria um valor muito próximo ali, tá? Para fazer essa divisão mais próxima, certo? Por que 60, professor? 20 e 60, né? Daria para dividir aí. Entenderam essa questão? Alguma dúvida, galera? E aí? E aí? Tudo tranquilo até aqui ou não? O que vocês acham? Tá tranquilo. Beleza? Alguma dúvida? Arthur, alguma dúvida? Leonildes, alguma dúvida? Alguém com dúvida aí? Entenderam essa questão? Gente, você poderia cometer o erro e esquecer os dois pés, tá? Você poderia cometer esse erro e esquecer os dois pés. E aí você dançava. E se eu não me engano, teria até a resposta aí, tá? Eu acho que daria a letra D, tá? Daria a letra D se você esquecesse. Lógico, lembre que pela teoria do item você erraria, mas ganhava alguma coisinha, tá? Você erraria, mas ganhava alguma coisinha. Então, beleza, mais uma aí. Se foi, deixa eu voltar lá no início. Lá no início. Então, já foi uma de ondulatória, já foi uma de eletricidade, e agora vamos lá para a habilidade 23, né? Nossa habilidade 23, que é o quê, professor? Avaliar possibilidades de geração ou uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando as implicações éticas, ambientais, sociais ou econômicas. Galera, aqui
aqui eu pulei, eu acho que pulei. Não era esse o momento, não, mas vamos aqui. Galerinha, presta atenção. Já a prova de ciências humanas já foi, né? Então poderia estar lá na prova de geografia. Eu não dei uma olhada na prova de geografia, mas também poderia estar lá, né? Eu nem olhei ainda. Então vamos lá. Trabalho. Nós temos a ideia de trabalho, certo? O que é o nosso trabalho? É o ato de gastar energia aplicando uma força. Então eu tenho o trabalho resistente e eu tenho o trabalho motor. Não esqueça que o trabalho resistente vai ter uma força, a força e o deslocamento em sentidos opostos. O trabalho motor, a força e o deslocamento no mesmo sentido. Eu também tenho a energia, o quê? Nossa energia. Volta aí. Nossa energia cinética, tá? A energia cinética é a energia relacionada à velocidade, tá? Então, eu tenho um objeto com velocidade, e esse objeto, lógico, tem massa, ele tem a energia cinética. No caso da luz, nós vamos usar a teoria de Einstein, tá? Mas isso nunca foi cobrado, não. Opa, volta. Vamos, meu filho. Aqui. Às vezes esse negócio tem vida própria, olha. Então, eu tenho aí o teorema de trabalho, que você não esqueça disso, que a variação de energia cinética é igual ao trabalho. Galera, é aqui que vai estar o segredo, ó, no gráfico. Se cair trabalho, vai cair um gráfico. E se cair um gráfico, você vai calcular a área dele. E se calcular a área dele, você acha o quê? O trabalho. Então, basicamente, vai vir um gráfico que vai relacionar força e deslocamento. Esse gráfico relaciona força e deslocamento. A área representa o trabalho. Se essa área for acima, o trabalho é motor. Se essa área for abaixo, o trabalho é resistente. Lembrando, trabalho motor é o trabalho positivo. A força e o deslocamento estão no mesmo sentido. Trabalho resistente é o trabalho que negativo. A força e o deslocamento estão em sentidos o quê? Opostos, tá? A força e o deslocamento em sentidos opostos. Vai cair um gráfico desse aí, você mata a questão. E aí, de novo, ó, o que eu tenho? Potência, né? Eu tenho a potência. Presta atenção nisso aqui, ó. Nisso aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Potência em queda d'água, em quedas d'água. O que é isso? Gente, quando se fala de potência, eu fiz uma explicação aí. Potência, trabalho, é a força gravitacional. Então, não esqueçam. Uma hidrelétrica, eu levo em consideração quem? É a água, a mesma densidade. Eu vou levar em consideração quem? A vazão de água? Levo. Mas o que eu mais levo em consideração é quem? A altura, tá? Não esqueça, para uma hidrelétrica ter uma potência instalada alta, para hidrelétrica ter uma potência instalada alta, eu preciso ter o quê? Uma altura. Ó. Se é alta, é altura. Tá bom? Então, quanto mais alta a hidrelétrica, mais ela produz. Eu mandei um vídeo para vocês, eu dando uma dicasinha aí. Eu estava atravessando o lago de Sobradinho, que é um dos lagos, do lago artificial maior do mundo, tá? Ele é um dos maiores, né? Ele já foi considerado o maior espelho d'água do mundo. Hoje não, hoje ele já perdeu, mas continua
se eu não me engano, da América Latina. Ele continua sendo o maior lago da América Latina, né? Então, nós temos aí várias. Aí nós temos várias coisinhas aí, né? Então, não esqueça disso, que é a relação à altura. E aí, por último, deixa eu diminuir aqui. Esse negócio tem vida própria. E por último, nós temos a energia potencial, que ela pode ser a gravitacional ou elástica. Se for a gravitacional, é altura. Se for elástica, é deformação de algo elástico. E a energia mecânica, que é nada mais, nada menos que a soma de todas as energias, tá? A soma de todas as energias. Que é a cinética, a potencial gravitacional e a potencial elástica. E não esqueça disso, gente. Se o sistema for conservativo, o que é isso, professor? Sistema conservativo. Ausência de forças dissipativas. Forças dissipativas, o que é forças dissipativas? Atrito. Então quer dizer que a energia mecânica se conserva. Sistemas dissipativos, então há forças dissipativas, então há perca de energia na forma de trabalho, Então vamos lá. Eu não sei o que foi, eu pulei a questão 3, né? Mas vamos ver aqui. Questão pequena, né? É uma questão basicamente pequena. Deixa eu travar para escrever. Travar aqui para escrever. E aí eu tenho o quê? Vamos ver. Para transportar terra adubada, aqui é uma questão, quanto é uma questão pequena desse tipo, gente, quanto eu tenho uma questão, assim, um texto menor, você não precisa ir no comando da questão, não, tá? A ideia de ir no comando da questão é para você ganhar tempo. Lembre que você tem 3 minutos aí. Vocês no primeiro dia viram como foi a prova, o tempo lá, né? Pra você ganhar tempo. Então lá, para transportar a terra adubada retirada da compostagem, um agricultor enche um carrinho de mão e leva ao longo de plantio, aplicando uma força horizontal constante de intensidade. Epa, deixa eu travar aqui. Então vamos aí, travando aqui. Então ele fala que leva uma força horizontal constante de quanto? 200 newtons. Se durante esse transporte a força resultante aplicada for capaz de realizar um trabalho, qual é o trabalho? 1.800 joules. Lembrando que o trabalho é o ato de gastar energia. Então, a distância entre o monte da compostagem e o local do plantio foi em metros. Ele quer saber a distância. Ele fala o quê? Lembre-se que o trabalho realizado por uma força durante a realização de um deslocamento é o produto da intensidade dessa força pelo deslocamento. Olha, ele falou a fórmula. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, trabalho é 1.800, a força é 200, o deslocamento D. Rapidão, ó, 1 0, 1 0, 2 zeros, 2 zeros. Está multiplicando, passo dividindo. Deslocamento, então, é 18 dividido por 2. Isso é quanto? 9 metros. Gabarito, letra B. Fácil demais essa, né? Essa não tinha nas minhas provas, não. Dessa aí não tinha, não. Agora tome cuidado.
numa coisa. Ele pode fazer um peguinho aí sacana, viu? Você fala assim, durante, sabendo que ele gastou 1.800 ida e volta. Então, qual era a distância? Então, você tinha que dividir isso por 2, viu? Se ele gastasse 1.800 indo e voltando, você teria que dividir isso por 2. Alguma dúvida até aqui, gente? Essa foi muito fácil. Me ajude aí, qual é a quarta, o assunto da quarta? Essa foi tranquila demais. Esta não tinha lá nas minhas provas, não. É termodinâmica? Eu não sei, é porque eu não estou conseguindo. Eu não consegui. Deixa eu ver aqui, rapidão. Terceirão. É porque eu não pulei o terceiro aí? Foi ou não foi? É porque não estava na ordem ali, ou eu mudei alguma coisa. Eu acho que é dinâmica. Deixa eu ver aqui rapidinho. Isto mesmo, termodinâmica. Né? É porque eu não estava vendo aqui. Vamos lá. Só voltar aqui um pouquinho. Habilidade. Qual é a habilidade? Habilidade 21. Nossa habilidade 21. O que nós temos na habilidade 21 aí? Utilizar leis físicas ou químicas para interpretar os processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica ou do eletromagnetismo. Galera, é interessante uma coisa. Esse assunto aí, ele pode não só estar na prova de física, tá? Não, na verdade, não tem prova de física, né? Ele está lá na ciência da natureza. Se ele está lá na ciência da natureza, o que vai acontecer? Tome bastante cuidado, que pode estar misturado física e química, tá? Pode estar misturado aí a parte de física com a parte de química. E você não entender, mas não se assuste. Se for gases, tanto como física como química, você pode resolver. Vamos lá. Eu fiz aí um resuminho. Eu vou passar mais rápido, porque é muita coisa. Termologia é a parte, né? Que nós vamos estudar aí esses fenômenos. Então, primeira é a temperatura. Então, temperatura é o quê? Agitação. Aí nós temos escalas termométricas, que é o termômetro, tá? Escalas termométricas é o termômetro. Não esqueça que a escala do sistema internacional é o Kelvin, tá? É a escala Kelvin. Então, para transformar de Celsius para Kelvin, basta somar 273. Então, se ele me der uma temperatura em Celsius, você tem que transformar em Kelvin, soma 273. E aí nós temos a dilatação, que aumenta as dimensões. Não esqueça, dilatação é aumentar as dimensões. Se for linear, uma única dimensão. Se for superficial, 2 dimensões. Se for volumétrica, 3 dimensões, certo? Superficial, linear, superficial e volumétrica. E aí temos o que nós temos aí? Calor, que é energia térmica em trânsito, né? Calor é energia em trânsito. Eu tenho 2 tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é quando ocorre variação de temperatura. O calor latente é quando ocorre mudança de estado físico, certo? Não esqueça disso. Eu vou mais rapidinho. Tenho aí, que é interessante isso aí. Eu não fiz isso com vocês, né? Mas pensa no churrasco, tá?
No churrasco, a transmissão. Eu tenho condução, convecção e radiação. A condução ocorre em sólidos, a convecção em gases e a radiação por ondas eletromagnéticas. A condução é partícula para partícula, sem deslocamento. A convecção é o transporte de matérias, né, líquidos e gases. E a radiação é a ausência da matéria. Beleza? Então lá, condução é um processo rápido, convecção é um processo lento e radiação não precisa de matéria para isto aí. E aí, dentro disso aí, eu tenho aí infinitas coisas em relação aos gases, né? Os gases ideais, todo gás ideal vai variar somente pressão, volume e temperatura. Lá na química é conhecido como gás nobre, tá? Como gás nobre. Lembre que a temperatura é Tc igual a Tk mais quanto? Menos 273. Se eu quero transformar de Celsius para Kelvin, basta estar negativo de um lado, passar para o outro. E aí nós temos as equações, né? A equação de Clapeyron, que tanto na física quanto na química isso é estudado. Vamos continuar aí. Epa, você foi longe demais. Eu tenho aí as transformações gasosas. Lá na química, ele vai falar pela lei de Joliot-Mariolet, de Charles e de Gay-Lussac, certo? Aqui eu vou falar como isobárica, isotérmica e isovolumétrica, né? Então tem aí essas leis. Isobárica é a mesma pressão, isotérmica, a mesma temperatura, ou isocórica, né? Que é o mesmo volume. Tem aí as suas variações. Vamos lá, ver mais aí. Tenho aqui a segunda parte, que é a parte de calorimetria, né? Que os princípios da igualdade, então não esqueça, a soma dos calores recebidos, deixa eu aumentar aqui, a soma dos calores recebidos é igual ao dos calores cedidos, de novo, potência, tá? Só que detalhe, quando se fala de potência nessa situação, eu vou falar de calor em calorias. Só que lá traz potência é a relação de trabalho pelo tempo, que o trabalho lá é em joules. Não esqueça, uma caloria é aproximadamente 4,2 joules, tá? É 4,2 joules. E vamos lá para a questão. Epa! A questão de número 3, né? Que foi aí pulada, né? Ela é uma questão aparentemente muito texto, né? E então, o que, que você faz? Vá no comando da questão, certo? Eu vou travar aqui. Eu vou travar aqui porque eu vou precisar aqui de escrever aqui. Então, vamos lá. Escrita na tela. Vamos, meu filho. Você está querendo continuar as férias? Vamos lá. Então vamos ver aqui rapidão. Olha aí. Colocando a água no mar, lembre que eu vou fazer o quê? Vou direto no comando da questão. Tá? Vou direto no comando da questão. Colocando a água do mar em um tanque cilíndrico com a parte superior aberta e considerando que a variação de temperatura seja, tirando dados, variação de temperatura seja de 4 graus Celsius, qual seria a elevação do nível das águas se o nível inicial do tanque era de 20 metros? Eu vou pôr comprimento 20 metros. Considere que o tanque não tenha sofrido qualquer tipo de expansão.
certo, não tenha sofrido qualquer tipo de expansão. Eu vou precisar ler a questão, né? Ele quer saber o quê? Qual é o nível, então seria a altura. Então vamos ver. O NESP, né? É largamente difundida a ideia que a possível elevação do nível dos oceanos ocorreria devido ao derretimento das grandes geleiras, como consequência do aquecimento global. No entanto, deveríamos considerar uma hipótese que poderia também contribuir para a elevação do nível dos oceanos. Trata-se da expansão térmica. Trata-se da expansão térmica da água devido ao aumento de temperatura. Para se obter uma estimativa desse efeito, considere que o coeficiente de expansão volumétrico da água é o lambda a 20 graus Celsius seja de 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Certo? 2 é 20 é menos 4 graus Celsius menos 1. Colocando a água do mar em um tanque cilíndrico com a parte superior aberta, considerando a variação de temperatura seja de 4 graus Celsius, qual seria a elevação do nível da água se o nível inicial do tanque era de quanto? 20 metros. Tá, vamos entender isso aí. Vamos esquematizar isso aí, tá? Então, com calma. Eu estou falando de variação de volume. Variação de volume é o volume inicial, o coeficiente volumétrico, vezes a variação de temperatura. Gente, mas lembre de uma coisa. Para haver uma variação de volume, como eu estou falando no cilindro, a área do cilindro é a altura, a variação de altura, vezes a área da base. Tudo bem? Vezes a área da base. Certo. E quem é o volume inicial? O volume inicial vai ser a altura inicial vezes a área da base, vezes o coeficiente, vezes a variação de temperatura. Vocês entenderam essa passagem aqui, gente? Quando eu falo de cilindro, eu falo o quê? Como que eu calculo o volume de um cilindro? Só para a gente não esquecer, não se perder nisso aqui. Para mim calcular o volume de cilindro, eu calculo a área da base vezes quem? A sua altura. Então, olha o que eu fiz. Quem é a variação de volume? Vai ser a altura que eu quero vezes o ar. E quem é o volume inicial? É a altura inicial, que está, né? Que é 20 metros, vezes A, que é a área da base, o coeficiente. O A eu corto, então quem é a minha altura? Minha altura é igual. A altura inicial, 20. O coeficiente, 2 vezes 10 a menos 4. A variação de temperatura, 4. Tudo bem? Então, vou fazer conta. 2 vezes 20, 40. Vezes 4, 160. Vezes 10 a menos 4 metros. A resposta está em centímetros. Então, com calma. O que eu vou fazer? Vou andar 1, 2. Então, a altura ficou 1,6 vezes 10 a menos 2 metros. Toda vez que aparecer 10 a menos 2, isso quer dizer centímetros. Então, quer dizer que minha altura passou a ser quanto? 1,6 centímetros. Então, a altura que aumentou foi quanto? 1,6 centímetros. Gabarito, letra B. Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo? E aí? Me fale aí. Como estão?
E aí, galera? Tá de boa. De boa? Nenhum problema com esse volume? Alguma dúvida Tranquilo. nesse volume? Existem esses detalhes aí, tá? Esses detalhes aí. Beleza, galera? Olha aí, bem tranquila a questão, uma interpretaçãozinha, né? Ficar de acordo aí. Vou sair aqui. E aí? Opa! Saí geral. Saí não. Vamos voltar aqui. Então, nós já vimos ondulatória, já vimos eletricidade, já vimos energia, e falta aqui a dinâmica, né? O que é a dinâmica? Olha a nossa partezinha de dinâmica aí. O que eu tenho na dinâmica? Caracterizar causas ou efeitos do movimento de partículas, substâncias, objetos ou celestes, né? Objetos celestes também. Então, aqui é a mãe, né, que eu falo assim, é a base de toda a física, é a parte de dinâmica, né? Quem é o cara aí? Quem é o pai disso aí? Um cara bem famoso. Quem, gente? Quem é o cara bem famoso? Nosso Newton, né? Que tem 3 leis de Newton, as 3 leis de Newton, que é bastante interessante aí, ó. Tá bem aqui ela aí, ó. Eu coloquei aí o pai da dinâmica, Isaac Newton, elabora 3 princípios, né? Então ele teve uma hipótese grega, e aí eu não vou entrar nesse mérito agora, depois dê uma olhada, tá? Então lá, ó, não esqueça. Primeira lei, lei da inércia. Segunda lei, lei fundamental ou princípio fundamental da dinâmica. E terceira lei, ação e reação. O que ele pode confundir é na ordem, tá? Então, lembre da historinha, a fábula lá. Qual é a fábula? A maçã caiu na cabeça dele. Graças a Deus que não era num país tropical, né? Era um país europeu. Que se fosse num país tropical, ia cair o quê? Uma jaca, né? Uma jaca. Se é uma jaca, Arthur está falando aqui que foi uma melancia. Arthur, não pode não, tá? Melancia não. Então lá, uma jaca, Coco. né? Melancia é rasteira, Arthur. Não se confunde as coisas não, né? Se fosse uma jaca, não ia ter as leis de Newton, né? Graças a Deus que foi lá pela Europa mesmo, tá? Então, eu não vou me empreender muito nisso aqui não. Aí, gente, depois vocês dêem uma olhada, é quase autoexplicativo isso aí. Nós temos aí eu enviei o link aí, depois vocês dão uma revisãozinha aí. Tem aí, ó, tanta coisinha. Você vendo o link é só apertar essas setinhas aqui, ó, embaixo, ó, que ele vai indo, tá? Ele vai fazendo tudo sozinho aí, ó. Você vai fazendo uma revisão, né? Aí, movimento uniforme, a revisão, beleza? Eu coloquei uma coisinha aqui, o movimento circular uniforme também, pode ser cobrado, né? A relação aí, dê uma olhada, tá? Tipos de força, eu não vou fazer esse. Dê uma olhada que é só pegar essas setinhas e ir apertando aí, tá vendo como eu tô apertando? Ele vai mostrando cada item aí, certo? E eu quero sair dessa setinha. Aí veio aí. E aí, nós vamos lá para a questão de número 5. Gente, olha o tamanho dessa questão. Eu vou ler ela toda? Não, jamais. Eu vou até travar aqui.
Eu vou ler ela toda, olha o tamanho dessa questão. Eu vou lá no comando da questão. Ó, tá lá o comando da questão. Deixa eu travar aqui para escrever. Então, qual é o comando da questão? Um cruzador de míssil russo, classe opera com turbinas de propulsão nuclear e tem uma massa total de aproximadamente, eu vou tirar os dados, né? Minha massa total, vamos colocar aqui o pretinho. Minha massa total, epa, escorregou aqui. Minha massa total de 2.400, opa, 24 mil, né? Toneladas. Em uma situação, ele é capaz de passar de velocidade inicial 18 quilômetros por hora para a velocidade final 54 quilômetros por hora. Em aproximadamente qual tempo? 10 minutos. Nessa situação, a força média comunicada ao navio pelas suas turbinas é... Ele quer saber a força. E aí? E aí? E aí? O que que eu faço? Hein, gente? O que que eu faço? É uma questãozinha um pouco chatinha, né? Um pouco chatinha. Por que que é uma questãozinha um pouco chatinha? Primeira coisa, as unidades estão tudo maluca aí. Certo? As unidades estão todas malucas. Então, o que que eu devo fazer? Primeiro passo, transformar. Então, vamos lá. Primeira coisa, massa. Está em toneladas. Uma tonelada é 1.000 quilos. Então, eu tenho... Vou fazer a notação científica. 1, 2, 3. 24 vezes 10 a terceira toneladas, vezes 10 a terceira quilos. Entenderam ou não? Toma cuidado com essas unidades. É uma questão fácil? É. Mas eu tenho que ficar atento às unidades. Primeiro, esse 10 a terceira aqui, ó. Esse primeiro 10 a terceira é a transformação. Certo? Eu transformei a massa em notação científica. Andei 1, 2, ó. 1, 2, 3. 24 vezes 10 a terceira. Como é toneladas, para aquilo é 1.000. Então, acrescentei 1.000, 10 a terceira. Certo? Então, posso afirmar que isso aqui é igual a quanto? 24 vezes 10, conserva a base, e somos os expoentes. 10 a sexta quilos. Tá bom. Beleza. E aí? Tá em quilômetros por hora. Se tá em quilômetros por hora, eu tenho que dividir por 3,6. Olha comigo. 18 dividido por 36 seria 0,5. Como é 3,6, então isso aqui é como? 5 metros por segundo. Concorda comigo? Isso, gente? 18, 36 não é 18 não é a metade de 36? Não daria 0,5? Como eu tenho uma vírgula, seria 5. 54, dividir também por 3,6 para transformar em metros por segundo. Epa, 54 e 36, 54 é uma vez e meia. Então, como uma vírgula, isso é 15 metros por segundo. Minutos. Vou multiplicar isso por quanto? Por 60, porque eu vou ter que transformar em segundos. Então, eu tenho aqui 600 segundos. Então, agora nós vamos lá. Ele quer saber força. Papai Newton falava
A força resultante é o produto da massa pela aceleração. A força resultante é o produto da massa pela aceleração. Tá bom. Mas o que é aceleração? A aceleração é a variação de velocidade pela variação de tempo. Então, força resultante é a massa vezes a variação de velocidade pela variação de tempo. A minha força resultante, então, a massa 24 vezes 10 a sexta, a variação de velocidade. Professor, eu não sei o que é variação de velocidade, não. Ô, meu querido, toda variação é o final menos inicial. Então, ó, a variação de velocidade é a velocidade final menos a inicial. 15 menos 5, 10 metros por segundo. Então, vezes 10, dividido pelo tempo, que é quanto? 600. Certo? Dividido pelo tempo, que é quanto, gente? 600. Tá. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu poderia ter deixado, na verdade, quanto aí? Vamos fazer essa conta aqui mais rápido. Eu poderia fazer assim, força resultante é igual a 24 vezes 10 a sexta, que não é sexta mais, vou mais rápido. Conserva a base, soma expoentes. Ficaria 7, dividido notação científica, 6, vezes 10 ao quadrado. 24 dividido por 6 é 4. Divisão de potência, conserva a base e subtrai os expoentes. 7 menos 2 dá 5. Certo? Isto é, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Então, só pode ser a letra A. Newtons. 4 vezes 10 a quinta, o que, gente? Newtons. Essa foi chata. É uma questão fácil? É. Ela é uma questão tranquila? É. Só que o problema dela é que é necessário fazer transformações. Vira aí que é necessário fazer algumas transformações, que é bastante, né? Bastante comum aí. Não esqueça, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, 3,6, né? Quilômetros por hora divide por 3,6. Se for o contrário, multiplica por 3,6. Certo, galera? Já copiaram aí? E aí? Como estão? Tudo tranquilo? Algum problema? Essa aula, galera, eu vou colocar lá no meu canal. Depois eu vou enviar o link para vocês passarem, por quem não assistiu, quem tem alguma dúvida, né? Quem tem alguma duvidazinha aí, tá? Alguma dúvida em relação a isso aqui, galera? Tudo tranquilo? Por enquanto tá tranquilo. Ah, legal. Alguma dúvida? Agora eu vou tirar aqui, sair daqui e vou voltar lá no início, né? E agora eu quero que vocês escolham aí qual dos 5 temas que vocês acham que tem mais dificuldade. Nós temos aí 15 minutos, né? Temos 15 minutos aí para trabalhar. Qual o tema que vocês acham que tem mais dificuldade aí? Me fale aí, qual o tema que vocês querem que eu vá fazer outra questão aí, que vocês têm mais dificuldade? Ou não tem nenhum? Então, beleza, a galera tá aprovadíssima, né? Que não tem
que vocês me falam aí? Um tema que vocês acham assim? Vamos lá. Qual o tema que vocês acham que vão cair, que vai cair desses 5 temas? Pessoal que está na sala aí, qual o tema que vocês acham que pode cair? Energia. Energia? Energia, com certeza. Quem falou? Kisca falou, a Ana Luísa falou. Energia? Por que vocês falam que é energia? E aí, energia? Por quê? Qual é a habilidade lá? Avaliar possibilidades. Então, lá, nós temos aí 15 minutos, né? Nós já resolvemos. Qual das 2 questões vocês querem que eu resolva? A 14 ou a 9? Vá lá, 14 ou 9? 14 ou 9? E aí? E aí? E aí? E aí? 14 ou 9? Vamos, para não perder tempo. 14. 14. 14? Tá. Então vamos lá, nós temos aí a 14. Todo mundo vê, né? Vamos ver? 14, né? Lembre de uma coisa, só para fazer um comentário. O trabalho não depende, o trabalho é o ato de gastar energia, que é energia, tá? Então, o trabalho não depende da trajetória, certo? O trabalho não depende da trajetória. Depende do quê, professor? Da altura, certo? Então, o trabalho não depende da trajetória, depende da altura. Eu sei por que vocês escolheram essa aí. Vamos ver se eu acerto. Porque tem um seno aí, né? Foi ou não foi que vocês escolheram essa? Porque existe um seno, foi dado um seno aí. Sim ou não? Errei? Então vamos aí. Olha lá. A energia mínima necessária para a manutenção das funções vitais do organismo, enquanto o mesmo se encontra em repouso, é chamada de taxa de metabólica basal, tais como os batimentos cardíacos, a pressão arterial e a respiração e a manutenção da temperatura corporal. No entanto, em pleno movimento, em uma competição de corrida, um atleta, vou travar para tirar os dados. Um atleta de qual massa? 70 quilos. Tem que subir uma montanha com uma inclinação. Inclinação é ângulo de 60 graus. E uma distância total de 1.200 metros. Desprezando a taxa metabólica basal e as possíveis percas com atrito criados com o solo ou com ar, qual deve ser o trabalho extra realizado pela força muscular do atleta apenas para compensar os efeitos gravitacionais para chegar ao fim da subida? E quer saber o trabalho. Ele me dá um dado que o seno de 60 graus é igual a 0,87. E aí, meus queridos, o que eu devo fazer? Me fale aí, nossa última questãozinha aí de hoje. Me fale. O que eu devo fazer? Galerinha, pensa comigo. Eu estou subindo uma rampa. Não é isso? Eu estou aqui, uma pessoa subindo uma rampa. Ele fala que é apenas para compensar as forças gravitacionais. Então, é o trabalho da força-peso. Se é o trabalho da força-peso, lembre que trabalho é igual a massa, a gravidade, vezes a altura. Então, eu tenho que saber que altura que é essa. Se a altura que ele está falando é essa, eu tenho um ângulo de inclinação.
e ele falou que essa distância aqui é de 1.200 metros. Então eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa. Então eu tenho o seno do ângulo, que é o cateto oposto, que é a altura, sobre a hipotenusa, que é 1.200. Então a minha altura é 1.200 vezes o seno do ângulo. Quem é o seno do ângulo? 0,87. Então lá, calculando, eu vou ter o quê? Calculando aí, trabalho é igual a massa, 70. A gravidade, 10. A altura, 1.200 vezes 0,87. Certo? 1.200 vezes 0,87. Calculando isso aí vai dar quanto? Ó, esses dois zeros corta com isso. Vai ficar trabalho é igual a 700 vezes 12 vezes 87. Eu, para fazer essa conta, eu colocaria aqui próximo de 90, tá? Que daria um valor aproximado. Mas isso aqui calculado já dá 730.800 joules. Lembre que para você não perder tempo lá, você colocaria aqui próximo de 90 e aqui próximo de 10. Então daria o quê? 7.000 vezes 90, daria algo por aqui, né? 73, alguma coisa. 7, né? 7 vezes 9, 63. Então seria um valor próximo disso aí. E aí, galerinha? Tudo tranquilo? Essa foi boa, né? Aqui eu tive que olhar um ângulo, não foi? Eu tive que dar uma olhada no ângulo aí. Então, ao olhar esse ângulo aí, eu tive que ver o seno, né? O seno desse ângulo aí. Certo? Galerinha, valeu demais. Espera aí, eu queria falar umas coisitas para vocês aí. Vocês que assistiram a nossa aula de hoje. Galerinha, obrigado por fazer parte, eu, como professor de vocês, fazer parte disso, desse passo que vocês vão estar dando, tá? Muito obrigado. Vocês que estão aí, que continuaram, eu sei que esse ano foi um ano bastante difícil, né? Mas cada um que tem os seus esforços, cada um cria o seu esforço, tá? Então, lógico, cada um com seu esforço vai ser recompensado. Então, eu quero o maior, não vou falar boa sorte, porque vocês não precisam de sorte. Vocês, só vou dizer a vocês boa prova, tá? Porque vocês estão capacitados, vocês vão ser aprovados no que vocês desejam, certo? Então, pessoal, tenha tranquilidade, vá com calma, não se apavore com as questões e leia o comando da questão bem tranquilamente, vá bem tranquilo para a sua prova. Você tem a diferença. Você sabe o quanto você estudou, você sabe o que você fez, tá? E qualquer coisa, o professor Velasco está aqui, vocês têm um contato aí, o que vocês precisarem, mesmo lá na universidade, já lá na universidade, precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Eu sempre falo e sempre falei, eu não tenho alunos, eu gosto de ter no final de sempre, eu vou ter amigos, eu sempre cobrei de vocês, eu sempre cobrei justamente pensando no melhor, sempre pensando no melhor, tá? Então, eu sei que nesses 3 anos que nós passamos aí, um foi se adaptando ao outro, né? E graças a Deus, nós estamos chegando aqui numa fase bem interessante, tá?
Conto com vocês, eu sei que vocês vão ser aprovados, e quando forem aprovados, me chame para a festa, tá? Valeu, galera, e muito obrigado aí, todo mundo. Amém. Valeu. Valeu, professor. Valeu.